Vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Essas questões elas foram retiradas do livro Os Fundamentos da Física, volume 2, capítulo 4. Um corpo de massa 50 gramas, ele recebe 300 calorias. Então ele está dando a massa do corpo e diz que esse corpo está recebendo 300 calorias. E ele diz que a temperatura desse corpo vai subir de menos 10 até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Pronto, então como é que a gente vai fazer? Primeiramente, ele nos deu o quê? Ele nos deu o valor da massa do corpo, 50 gramas. Ele deu a quantidade de calor que esse corpo ele vai receber, pessoal. Olha a quantidade de calor. 300 calorias. Calorias é unidade de energia. É uma unidade de energia que a gente vai estudar, que vai ser bastante presente no segundo ano. No primeiro ano, a unidade de energia que a gente utilizava era o joule. Então, no segundo ano, a gente vai ter a caloria e a gente tem uma relação também de que uma caloria é igual a 4 joules. E aí ele deu a variação de temperatura desse corpo, pessoal, que saiu de menos 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então você vê que a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. É só você pegar a temperatura final, que é 20, menos a temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. E aí como é que a gente calcula a capacidade térmica do corpo, pessoal? Você pega a quantidade de calor que o corpo recebeu e divide pela variação de temperatura. 300 calorias dividido por 30 graus Celsius, você tem que a capacidade térmica desse corpo vai ser de 10 calorias por grau Celsius. O que é que significa isso? Pessoal, é muito importante que na física a gente não queira decorar as coisas, a gente queira entender, tá bom? Então, 10 calorias por grau Celsius significa que o corpo ele precisa receber 10 calorias para mudar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Se ele receber 10 calorias, professor, então ele vai aumentar 1 grau Celsius a sua temperatura. E se ele perder 10 calorias, então ele vai diminuir 1 grau Celsius da sua temperatura. Outra maneira que a gente tem de calcular a capacidade térmica é relacionando a massa do corpo com o seu calor específico. Perceba que eu tenho o Czinho, que é o calor específico da substância. Calor específico, pessoal, é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Então já depende da massa do corpo. Se ele tem 1 kg, se ele tem 2 kg, aí já muda a capacidade térmica. Mas o calor específico não. O calor específico da água é sempre aquele valor. Pode mudar dependendo da fase, tá bom? No estado sólido, líquido ou gasoso. Mas calor específico da água no estado líquido, a gente vai sempre usar o mesmo valor constante. Então eu posso usar essa expressãozinha aqui ou essa de cima. Como eu já achei a capacidade térmica, que é 10 calorias por grau Celsius, e nesse primeiro momento é muito importante que a gente se habitue a colocar as unidades, para a gente saber o que é que a gente está trabalhando. Tá bom? Calorias por grau Celsius. Igual a massa, que é 50 gramas, vezes o calor específico. Por que isso, professor? Colocar as unidades? Porque muitos de vocês têm a mania de colocar só o número. E quando você coloca só o número, muitas vezes você esquece aquilo que você está calculando. E qual é a unidade daquilo que você está calculando? Observe que fazendo essa continha, ó, como é que vai ficar? 50 vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 10 dividido por 50, que vai dar 0,2. E o grama vai passar para cá, ó, multiplicando pelo grau Celsius. Então vai ficar caloria por grama grau Celsius. Desse jeito, você encontra a unidade do calor específico. 0,2 calorias por grama grau Celsius. Tranquilinho, você encontrou a unidade do calor específico. Não precisa decorar, você está vendo aí? Colocando as unidades, você vai encontrando também a unidade daquela grandeza que você está calculando. Lembrando também que outra forma de fazer essa questão, a gente podia ter usado aí
a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ele me deu o calor, me deu a massa, me deu a variação de temperatura. Eu encontrava o calor específico, que é o Czinho. Podia fazer dessa forma. Depois que eu achasse o Czinho, eu podia usar essa expressão aqui para encontrar o Czão. Czinho é o calor específico, Czão é a capacidade térmica. Resolvido aí esse nosso primeiro exemplo. Uma fonte térmica fornece em cada minuto 20 calorias. Então, o que é uma fonte térmica, professor? É uma chama de um fogão, por exemplo. Beleza? Então, ele fornece 20 calorias a cada minuto. E um minuto são quantos segundos? 60 segundos. Isso para produzir um aquecimento de 30 graus Celsius em 50 gramas de um líquido. Né? Mas aí são necessários 15 minutos. Vamos lá. Então, são 20 calorias por minuto. E para aquecer um líquido de 30 graus, esse líquido tendo 50 gramas, tá? Essa chama de calor ela vai gastar um tempo de 15 minutos. Determine o calor específico do líquido e a capacidade térmica dessa quantidade de líquido. Então, pessoal, a primeira coisa que você percebe aí é que a capacidade térmica e o calor específico de um corpo, eles estão aí relacionados com a característica desse corpo ser fácil de esquentar ou ser fácil de esfriar. Como é, professor? Explica de novo. Se um corpo é muito fácil de esfriar, ele também é muito fácil de esquentar. Tá bom? Beleza? E se ele é muito fácil de esfriar e fácil de esquentar, a gente diz que ele tem capacidade térmica baixa ou baixo calor específico. O que a gente sabe que não é o caso da água. A água ela é difícil de esquentar e ela é difícil de esfriar. Tanto que quando você vai na praia, a água passa o dia todo pegando sol, enquanto a areia já está bem quente, a água ainda está bem fria. Aí ela precisa passar o dia todo pegando sol para quando for de noite a água esquentar. Tá? Enquanto a areia esfria e esquenta rápido, a água demora. Então a areia vai ter um calor específico baixo, enquanto a água tem um calor específico alto. A gente anota sempre que a gente estiver resolvendo a questão. É importante que você faça essa sistematização aqui, essa organização. Ó. Coloque as informações da questão aqui do ladinho, como se fosse uma tabelinha e tal. Que é que ele me deu a potência da fonte térmica, 20 calorias por minuto. A variação de temperatura sofrida pelo líquido, 30 graus Celsius. A massa do líquido, 50 graus. E o intervalo de tempo que decorre para o aquecimento desse líquido, que é de 15 minutos. E aí eu vou recorrer à equação da calorimetria, quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Lembrando que na equação fundamental da calorimetria, a gente usa o Czinho. O que é o Czinho? É o calor específico. E aí eu vou fazer o seguinte, cada membro eu vou dividir por ΔT. Aqui a gente usa o ΔT para intervalo de tempo e o Δθ para variação de temperatura. Então, vai ficar Qzão, que é a quantidade de calor dividido pelo tempo, e o segundo membro também vai ficar dividido pelo tempo. Mas observa, pessoal, quem é energia pelo tempo? Ó, calor pelo tempo. É justamente a potência da fonte. Olha a unidade. Caloria é a unidade de calor, de energia térmica. E minuto é a unidade de tempo. Então, energia por tempo vai ser potência. Então, esse valor eu vou usar bem aqui no primeiro membro. Olha como vai ficar. No primeiro membro vai ficar 20 calorias por minuto, igual. Aí eu vou completando aqui, ó. Massa 50 gramas. Tá? O calor específico do líquido é o que eu quero descobrir. Por isso eu vou colocar Czinho aqui. O tempo é 15 minutos. O tempo vai ser 15 minutos. E aí a gente substitui a variação de temperatura, que é de 30 graus Celsius. Pronto. E agora perceba que fica muito mais fácil, nesse primeiro momento,
que a gente tem várias grandezas, com várias unidades diferentes, da gente colocar as unidades em cada termo. Aí eu vejo, ó, cancelo minuto com minuto. Aí o que que sobra? Caloria, grama, grau Celsius. Quando eu passo, né, esses termos aqui para o primeiro membro e deixo isolado somente o calor específico, olha só como é que vai ficar. Vai ficar 20 dividido, né, 20 vezes 15, produto do meio pelos extremos, e 50 vezes 30 vai passar para o denominador. Pronto. E as unidades? Caloria dividido por grama grau Celsius, que é a unidade de calor específico. O que é que significa isso? Vamos achar o valor do calor específico, aí eu explico para vocês. Bom, aí fazendo essa continha, 20 vezes 15 dividido por 50 vezes 30, você encontra aí, ó, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer que esse líquido ele precisa receber 0,2 calorias de calor para cada grama do líquido para mudar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Beleza? Se ele perder 0,2 calorias por grama, aí ele diminui sua temperatura de 1 grau Celsius. Nesse exemplo, nós temos um corpo é colocado em presença de uma fonte de calor. Fonte térmica é uma fonte de calor, tipo o bico de Bunsen, uma chama de um fogão, tá certo? Uma vela, qualquer coisa aí que emita calor. O fluxo é a quantidade de energia por tempo, ó, 2 calorias por segundo. Então, o gráfico do aquecimento em função do tempo em minutos é esse gráfico que está apresentado aqui do lado. Então, você tem a variação de temperatura nesse eixo pelo, né, a cada instante de tempo. Sendo 60 gramas a massa do corpo, determine a capacidade térmica e o calor específico do material. Vamos lá. Então, a primeira coisa que ele dá de informação para a gente, ele dá o fluxo de calor, que é a potência térmica. Quantidade de calor dividido por tempo, 2 calorias por segundo. Você já anota essa informação. E aí eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico, Czinho, vezes a variação de temperatura. E aí eu uso a seguinte, tá, esperteza de dividir cada termo pelo tempo. Porque quando eu faço isso, quando eu divido calor pelo tempo, isso me dá o fluxo. Tá? Então, esse valor que eu vou colocar bem aqui já é justamente o quê? 2 calorias por segundo. Ah, professor, sou espertinho, né? Olha aí, divide o primeiro e o segundo membro pelo tempo. Então, isso é bastante comum, pessoal, tá? Aparecer questões em que você vai pegar a equação fundamental da calorimetria e vai precisar dividir pelo tempo no primeiro membro e no segundo membro. E aí, quando você divide, é só substituir os valores, olha só. Quantidade de calor dividido pelo tempo, 2 calorias por segundo. Tá? E vamos procurar fazer os nossos exemplos colocando as unidades. Calorias por segundo. Massa, 60 gramas. O Czinho, calor específico que eu vou encontrar. Variação de temperatura. Aí eu vou olhar no gráfico. Olha. O que é que eu vejo aqui no gráfico? Que esse líquido, ele passou de 20 graus Celsius para quanto? 50 graus Celsius, em quanto tempo? Em 6 segundos. E aí eu coloco aqui, ó, 30 graus Celsius é a variação de temperatura, porque ele saiu de 20 para 50, então ele aumentou 30. Aqui eu coloco a variação, delta teta, dividido pelo intervalo de tempo, que foram 6 minutos, e aqui eu já coloco em segundos. Por quê? Porque meu fluxo está em calorias por segundo. Então eu não vou colocar minuto aqui. Se são 6 minutos, 6 vezes 60, pronto, já transformei em segundos. E aí eu faço produto do meio pelos extremos, 2 vezes 6 vezes 60, tá certo? Esse segundo aqui, ó, eu já posso cancelar com esse segundo aqui. E aí o 60 vezes o 30 eu já passo para o outro lado dividindo, carregando cada um deles a sua unidade. E aí a gente faz essas continhas aqui, ó, cancela 60 com 60. Você vê que muita coisa dá para você cancelar e simplificar.
Então não tem necessidade de você sair fazendo toda a conta que aparece. Use a simplificação, tá? Use os cancelamentos que forem necessários. E aí vai ficar 2/5 calorias por grama grau Celsius. Já apareceu a unidade aqui, ó. Então é muito importante quando você terminar de resolver a questão, você colocar a unidade, tá bom? Porque quando você não coloca a unidade, você está dizendo para o professor que você não sabe o que é que você está calculando. Pode até ter calculado certo, pode até ter encontrado o valor correto, mas quando você não coloca a unidade, você está dizendo para o professor que você não sabe o que é que você está fazendo. Ou 2 dividido por 5, 0,4 calorias por grama grau Celsius. Essa é a nossa resposta para esse exemplo. Vamos agora para o cálculo da capacidade térmica. Pronto, na capacidade térmica, pessoal, eu já achei o valor do calor específico, aí fica tranquilo agora. Capacidade térmica, que é o Czão, é igual a massa do líquido, aqui do corpo que eu estou esquentando. Não é um líquido, é um corpo qualquer aqui, 60 gramas. O calor específico eu acabei de encontrar, 0,4. Então eu faço essa continha aí. Eu encontro que a capacidade térmica é 24 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Então aqui fica uma dica, ó. Você pode pegar esse 10 emprestado e multiplicar aqui por 0,4. Se você pegar esse 10 emprestado aqui e multiplicar por 0,4, vai ficar 4. 4 vezes 6, 24. Para você que diz aí, eu tenho dificuldade de fazer a multiplicação com a vírgula. Pegou esse 10 emprestado, aqui, 6 vezes 10, pega o 10 emprestado, multiplica por 0,4, vai ficar 4. 4 vezes 6, 24. Aí você já faz essa continha de cabeça, sem precisar riscar no papel. Economiza tempo. Beleza? Resolvido aí o nosso exemplo. Então, o gráfico fornece a quantidade de calor absorvida por 3 corpos A, B e C em função da temperatura. Ele pede para a gente calcular para cada um dos corpos, a capacidade térmica e o calor específico das substâncias que os constituem. São dadas as massas. A massa do corpo A é igual à massa do corpo B, que é 20 gramas, e a massa do corpo C é igual a 10 gramas. Certo? E aí ele me deu um gráfico aqui, ó, que tem 3 retas. A reta verde é do corpo A reta azul é aí do corpo B, e a reta vermelha é a reta que representa aí o corpo C. Pronto. E aí ele diz o quê? O que é que ele me diz aí? Olha para o gráfico. Olha para o gráfico para saber o que é que o gráfico está te dando de informação. Quando você for olhar para o gráfico, o que é que você tem que prestar atenção? Olha para os eixos. O eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo horizontal, o que é que eu tenho? Temperatura. E no eixo vertical, o que é que eu tenho? Quantidade de energia na forma de calor. Então, quer dizer que esses corpos foram recebendo calor e foram variando a sua temperatura. O corpo A, o B e o C foram recebendo calor. E aí foram aumentando a sua temperatura. E quando a gente recebe calor, quando um corpo recebe calor e aumenta a sua temperatura, a gente diz que ele recebeu um calor positivo. Quando ele perde calor e esfria e diminui a sua temperatura, a gente diz que o corpo perdeu calor. Então esse calor a gente diz que é negativo. É só uma questão de convenção, tá bom, pessoal? Só por esse gráfico aqui, pessoal, o que é que você percebe quando você olha para esse trecho aqui, ó? Tá? Os 3 corpos eles receberam uma quantidade de calor partindo aqui de 20 calorias até 80. Então eles receberam quanto de caloria para cada corpo? Aí você vai vendo no gráfico. E a temperatura variou 10 graus Celsius. Então vamos lá, ó. O corpo A, ele variou de 0 graus Celsius para 10 graus Celsius. Para isso, o corpo A ele precisou receber quantas calorias? De 20 para 40, ele precisou receber 20 calorias. O A recebeu 20 calorias e variou 10 graus Celsius. O B, olha aí o B. O B recebeu 40 calorias. Está vendo aqui? Ele recebeu 40 calorias e variou 10 graus Celsius a sua temperatura. E o C, ele recebeu aqui 60 calorias
de 20 para 80. 60 calorias ele recebeu para poder variar a sua temperatura de 10 graus Celsius. Só por essas informações, você é capaz de me dizer qual é o corpo aí que é mais fácil de esquentar? Qual é o corpo que é mais fácil de esquentar aí, pessoal? O A, o B ou o C? Diga aí para mim. Qual é o corpo, olhando para o gráfico, qual é o corpo que é mais fácil de esquentar? Olha só, o A recebeu 20 calorias e variou 10 graus Celsius. O B, o B não, o B ele já precisou receber 40. Eu olho aqui, ó, de 20 para 60. O B precisou receber 40 calorias para variar 10 graus Celsius. E o C, vixe Maria, o C, ó, de 20 para 80, precisou receber foi 60 calorias. Então, o mais fácil de esquentar, você percebe que foi quem? O A. Então, se ele é mais fácil de esquentar, ele também é mais fácil de esfriar. E um corpo que é fácil de esquentar e fácil de esfriar, a gente diz que ele tem calor específico baixo. Calor específico baixo, tá certo? E, consequentemente, capacidade térmica baixa. Só por essa informaçãozinha do gráfico, sem precisar decorar, entendendo tudo que você está vendo no gráfico. Tá certo? Porque quando você passa para decorar, aí o negócio começa a ficar chato e difícil. Quando você começa a entender o que você está fazendo, entender o que está acontecendo ali, tá certo? Aí o negócio flui e você consegue obter bons resultados aí. Então vamos lá. Vamos calcular o calor específico do ar. Ou melhor, vamos começar com a capacidade térmica, já que ele nos deu aqui, ó, caloria por temperatura. E a capacidade térmica a gente calcula pela quantidade de calor que o corpo recebeu, pela variação de temperatura que ele sofreu. Olha a capacidade térmica do ar. 20 calorias que ele recebeu para uma variação de 10 graus Celsius. Então, 2 calorias por grau Celsius. Isso aqui é o que, professor? É o Czão ou Czinho? É o Czão. Capacidade térmica, ó. Caloria por grau Celsius. Quando aparece o grama por grama grau Celsius, aí é o calor específico. Capacidade térmica do corpo B. O B ele recebeu 40 calorias para variar 10 graus Celsius. Então, 4 calorias por grau Celsius. O C, o corpo C recebeu 60 calorias, foi de 20 para 80. Então, 60 calorias para variar 10 graus Celsius. Certo, então ele recebeu 6 calorias para variar 1 grau Celsius. Então, a gente calculou aqui capacidade térmica do A, capacidade térmica do B, capacidade térmica do C. Beleza? Vamos lá. E agora, os calores específicos. Como é que a gente calcula o calor específico? Como é que a gente relaciona capacidade térmica com o calor específico? O Czão e o Czinho, pessoal, eles são relacionados por essa expressão aqui, ó. Quem é o Czão? É o Czinho vezes a massa. Aí você encontra o calor específico. Então, o Czinho vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Quem é a massa do ar? É 20 gramas. Então, vou pegar a capacidade térmica do ar, que eu achei aqui, e dividir pela massa do ar, que é 20 gramas. Fazendo essa divisão, eu encontro 0,1 caloria por grama grau Celsius. Aí é calor específico, é o Czinho. Quer dizer que o corpo A ele precisa receber 0,1 calorias por grama de substância para variar 1 grau Celsius. Calor específico do B. Vou pegar a capacidade térmica do B, ó, vai ficar o Czão dividido pela massa. Aí eu acho o Czinho. Quem é o Czão do B? Achei bem aqui, ó. 4 calorias por grau Celsius. Dividido pela massa do B. Quanto é a massa do B? A massa do B é igual à massa do A. 20 graus Celsius. Que dá 0,2 calorias por grama grau Celsius. E o calor específico do C vai ser a capacidade térmica do C, que é 6 calorias por grama, dividido pela massa do C. Quem é a massa do C? 10 gramas. Então, achei o calor específico do corpo C. Com isso,
a gente conclui aí o que ele está pedindo, né? Achamos aí para cada um dos corpos a capacidade térmica de cada um deles e o calor específico dessas substâncias. Uma questãozinha dessa poderia cair no Enem para ele pedir para você calcular o calor específico de algum corpo ou simplesmente, tá? Ele não precisaria nem pedir para você fazer essas contas todas essas contas para saber qual é o corpo que esquenta mais, ó. Você viu que a gente viu aqui só pelo gráfico qual é o corpo que tem maior calor específico e qual é o corpo que tem menor calor específico sem precisar fazer nenhuma conta dessa, pessoal. Isso que é mais legal. Qual é o corpo que tem maior calor específico? Ah, é aquele que tem mais dificuldade de esquentar. Quem é que tem mais dificuldade de esquentar aqui? O C, porque ele precisou receber mais energia para sofrer a mesma variação de temperatura. E isso você já responde tranquilamente, sem precisar fazer nenhuma continha dessa. Beleza? Tranquilo, resolvido aí o nosso exemplo.